E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, nessa nossa série de Python com MongoDB, a gente já terminou todas as propriedades de ação, né, no banco de dados. Tanto a parte de inserir documentos, de inserir lista, fazer a seleção, né, de documentos a partir de vários tipos aqui que a gente colocou, vários filtros, né, que a gente colocou para fazer as nossas seleções, mostrar o que são as opções de retorno, né, verificar por propriedade se a propriedade existe. A gente fez também as edições, as deleções, né, mostrando que os filtros que a gente pode usar para as edições e deleções são os mesmos que a gente utiliza aqui na seleção. E, né, voltando lá no começo, a gente mostrou como a gente faz conexões com o banco de uma forma um pouco mais eficiente e separadinha, né? Como que a gente mexe com esse tipo de coisa. A gente tem que passar num último conceito, que é muito interessante, que é a gente mencionar o que são os índices. Eu não vou cair assim, muito a fundo no que são os índices, mas eu quero deixar aqui uma certa curiosidade e até mostrar um índice muito especial que a gente tem. Para isso, eu vou vir aqui, olha, aqui ainda não, aqui. Eu estou no site oficial, né, do MongoDB, na parte em que ele fala sobre índices. Para ficar um pouco mais acessível, eu traduzi esse nosso primeiro parágrafo aqui para ficar um pouco mais, né, fácil da gente entender, no geral. E olha só, os índices eles suportam a execução eficiente de consulta no MongoDB. Ou seja, isso aqui é para performance em consultas. Sem índice, o MongoDB deve executar uma verificação de coleção, ou seja, verificar todos os documentos de uma coleção para selecionar os documentos que correspondem à instrução de consulta. Ou seja, vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente lê o resto. Como é que o MongoDB ele faz a sua consulta de uma maneira padrão, né? Eu tenho aqui uma coleção, né, que tem 2 registros. Vamos supor que eu vou fazer uma consulta por aqueles registros que tem o nome Rafa. Ele vai vir aqui, vai perguntar, seu nome é Rafa? É sim. Beleza, então eu vou guardar esse cara para retornar. A gente sabe que não tem mais nenhum registro nessa coleção aqui que o nome seja Rafa. Mas ele vem do mesmo jeito aqui para baixo e pergunta, seu nome é Rafa? E nessa descida aqui de verificação, a gente, em tese, está fazendo mais um processo, né? O banco está agindo em mais um processo. Era para ele já ter terminado aqui. Mas, por definição, o Mongo ele vai procurar em todos os registros. Imagina que eu tenho 1 milhão de registros, né, diferentes aqui. Ele vai perguntar para 1 milhão de registros se o nome é Rafa. Caso contrário, ele vai continuar indo até verificar, né, na minha coleção inteira. Isso não é tão performático assim, né? É o jeito em que o MongoDB atua. E olha só, se existir um índice apropriado para a consulta, o MongoDB pode utilizar o índice para limitar o número de documentos que deve inspecionar. Ou seja, vamos supor que eu coloco um índice para todo mundo que se chame Rafa. Nessa ideia, o banco já vai saber um pouco de antemão que eu vou fazer uma busca, mas eu não vou percorrer todos os registros que a gente tiver aqui no banco. Ele já vai ter um mapa de quem são os registros que tem o nome Rafa. Então, muito provavelmente, ele não vai passar para o outro documento aqui embaixo. Que é um exemplo de índice muito utilizado que está aqui na nossa cara. E agora eu tenho que vir aqui no MongoDB Compass, nessa nossa aba aqui de índices. Olha só, é o ID. Esse ID que a gente tem nos documentos, ele é uma espécie de índice. Se eu chegar aqui, olha, e fizer uma busca, né, desse documento aqui pelo ID, o MongoDB ele já sabe quem é esse cara. Ele não vai passar diretamente para esse cara e perguntar, o seu ID é esse valor aqui? Ele não vai chegar e vai perguntar para esse cara. Ele meio que já tem um mapa na memória de quem é esse índice. E essa parte de índices, ela é uma parte um pouquinho, eu vou falar que ela é mais intermediária para avançada quando a gente vai pensar, né? Só que
é muito interessante a gente entender essa dinâmica dos índices, né? Aqui ele explica de uma forma melhor, por exemplo, eu estou fazendo um índice, né? Na verdade uma busca, em que esse score aqui, ele tem que ser menor que 30. Se a gente utilizar um índice, a gente já vai ter mapeado no nosso banco quem são os registros que têm, né, esse valor de score menor do que 30. A gente não vai percorrer todos os elementos. Isso é muito eficiente. Ainda mais falando de um banco NoSQL, acaba se tornando extremamente eficiente. Aqui a gente tem o índice, né, normal, né, o padrão, que é o ID, né, para a gente fazer uma busca. E aqui a gente tem modos da gente criar índices. E do mesmo jeito como a gente tem mostrado nas nossas aulas anteriores, a gente pega a coleção e joga um comando, é exatamente essa parte aqui, olha, create index. Ele vai pegar todo mundo, né, cujo nome seja -1. Meio estranho isso aqui, né? Aí a gente entra em conceitos mais avançados ainda, né? O que significa? Olha só, MongoDB usa um índice em formato de data B-tree. Isso aqui é um modo de indexação, né? O que eu quero deixar aqui marcado é que isso ajuda a gente em relação à performance, né? A gente pode colocar índices com mais elementos aqui de busca, né? Aqui está um jeito, por exemplo, como é que a gente cria um índice e dá um nome para esse índice, nome que vai aparecer, né? Nessa parte aqui, ó, de indexes, vai aparecer aqui uma espécie de nome para ele, né? E continuando essa parte, eu vou falar aqui, olha, tipos de índices, né? A gente tem o de um único campo. Se a gente colocar score igual a 1, por exemplo, né? Isso aqui é um tipo de índice. Eu não vou me aprofundar muito disso. Aqui, olha, índices compostos, caso a gente tenha busca em duas propriedades. Mas eu quero falar aqui, especialmente, de um índice que vai ser essencial para a gente, que é esse cara aqui, olha, índice TTL. Isso daqui, eu vou até copiar essa parte aqui, olha, porque é bastante interessante a gente entender isso daqui, como que isso daqui é uma das propriedades mais poderosas que o Mongo pode dar para a gente. Vou colar aqui. Olha só. Os índices TTL são índices especiais que o Mongo pode usar para remover documentos automaticamente de uma coleção após um determinado período de tempo. Você já imaginou você colocar um registro no banco e após passar um certo tempo, o próprio banco ir deletar esse índice, esse documento, perdão? Você cria um documento, o Mongo falou, opa, passou certa quantidade de tempo. Ele vai lá e deleta esse documento? Isso existe no Mongo e é muito forte a gente colocar uma coisa dessas. E, assim, eu quero que o índice ele fique colocado na nossa cabeça em relação à performance. Mas esse caso, a gente consegue fazer um mapa no nosso banco, né, colocar uma indexação, um tipo de propriedade que o Mongo vai lá e deleta, né, o nosso registro. Isso é bom porque aí a gente não precisa colocar registros extensos no nosso banco. O banco ele não precisa ficar assim, guardando gigas e gigas, ele pode ir se ajustando ali. E olha só, eu vou vir aqui, né, nessa minha Collection Repository e eu vou fazer o seguinte. Vamos mostrar como é que a gente cria um índice e até mesmo como é que faz um índice TTL. Eu vou chegar aqui, def create index TTL. Esse TTL significa time to live, que é tempo de vida. Self, não vou colocar retorno, vou fazer bem rude aqui mesmo. Vou colocar aqui a minha collection. E olha só, tempo de vida. Para a gente criar isso, a gente tem que colocar uma propriedade espacial de tempo. Espacial de tempo é complicado, né? Mas uma propriedade temporal, né? Como me corrigindo aqui. E para isso, na verdade, eu vou chegar aqui em cima e eu vou colocar from
date time, tem gente que tem horror dessa biblioteca, import time delta. Vou pegar esse time delta, essa propriedade aqui, né? Vou colocar ela aqui, né? Essa propriedade temporal, e vou falar o seguinte, olha, seconds é igual a, vamos colocar, expirar em 10 segundos, né? Feito isso, eu vou chegar aqui, olha, collection.createIndex. Aqui a gente vai colocar o nome do meu índice, data de criação. Você vai ver que todos os documentos que tiverem essa propriedade aqui, olha, data de criação, vai ser exatamente aonde o Mongo vai entender que ele vai deletar ou não. E aqui uma propriedade que chama expire after seconds. Eu vou copiar aqui da minha cola para ficar um pouco mais fácil. Seconds é igual a tempo de vida ponto seconds. Tempo de vida ponto seconds, que são os segundos, né? Dessa propriedade espacial aqui. Temporal, perdão, estou com espacial na cabeça. Só isso daqui mesmo. Eu vou aqui no meu run.py. Deixa eu copiar, comentar essa parte aqui, perdão, né? E eu vou fazer o seguinte, olha só. Minha collection repository. Deixa eu apagar. Não, vamos deixar aqui. Pelo menos como uma lembrança, né? Ponto createIndexTTL. Beleza. É isso aqui que a gente tem. Vamos rodar esse cara. Deixa eu só salvar essa parte aqui. Salvamos. Vou chegar aqui. Vou rodar. Espera aí que aqui eu vou commit Python 3. .py. Beleza. Ele rodou aqui. Não deu aparentemente nada, né, no nosso terminal. Mas se eu chegar aqui, olha, na minha coleção, atualizar, olha só, data de criação 1, data de criação, né? E ele tem a propriedade, olha só, TTL expira depois de 10 segundos, né? A gente criou um índice aqui. Como é que eu vou verificar isso, né? Como é que eu vejo uma coisa dessas aqui acontecendo? Olha só, eu vou fazer aqui, olha, documento é igual a, deixa eu passar esse cara aqui para cima para ficar um pouco mais fácil, beleza? Vamos criar um documento, olha só, nome, mano, colocar qualquer coisa, Arnaldo, idade 30 anos, e aqui eu tenho que colocar a propriedade que eu criei o meu índice, olha só, data de criação, igual a, agora eu vou precisar na verdade pegar um outro elemento temporal para colocar aqui. Eu vou chegar aqui em cima, olha só, from date time, aquela própria biblioteca, né? Import date time. E eu vou pegar aqui, olha, time delta. Deixa esse time delta parado aqui por enquanto, vou pegar esse date time. Vou fazer aqui, olha, datetime.utc now, que é para a gente pegar o horário de agora. Feito isso, fiz aqui o documento, né? Eu vou inserir. Normalmente, minha collection repository.insert documents e colocar aqui documento. Eu vou comentar essa criação do índice aqui porque a gente já criou, não vou ficar criando de novo, né? E deixa eu mostrar uma coisa, vai dar um erro por agora, mas vai ser um erro interessante. Vou vir aqui, Python 3, beleza. No terminal aparentemente não deu erros, mas se eu chegar aqui, olha, e atualizar, olha só, Arnaldo, idade 30, aqui ele vai aparecer 3 horas na frente do momento em que eu estou gravando esse vídeo. Isso daqui é porque o meu computador, ou melhor, o meu banco MongoDB, ele está atualizado com o período temporal americano, né?
Então a gente chega aqui e subtrai 3 horas desse nosso data de criação. Deixa eu mostrar como a gente vai fazer uma coisa dessas. Eu vou chegar aqui, menos time delta, que foi aquele cara que a gente pegou lá em cima, hours, igual a 3. Estou fazendo aqui o jeito mais robusto mesmo, só que o mais didático por agora. E aí então a gente vai ter, né, o nosso registro atual mesmo. Vou chegar aqui, python 3 run.py, vou vir aqui no banco. Agora eu criei o meu registro no momento exato em que eu fiz, né? Vamos relembrar que a gente colocou esse data de criação. Isso é um índice. Isso vai expirar depois de 10 segundos, né? Então, na próxima verificação que o banco rodar nele mesmo e entender que esse documento aqui, olha, ele já passou do tempo de expiração dele, ele vai chegar e vai deletar esse registro automaticamente sem fazer nada. Isso aqui é muito interessante, né? Eu acho que já passou o tempo, né, de análise do banco, de verificação. Olha só, pam, deletou à toa. Então a gente não fez nada, particularmente. O banco chegou lá, entendeu que era para deletar e deletou. Deixa eu chegar e rodar de novo esse carinha aqui, ó. Fizemos aqui, rodou, apareceu, aqui, ó. O registro está lá, eu tô atualizando feito maluco. E aí, se a gente esperar um certo tempo, né, que for passar assim esses 10 segundos e o banco fazer a vistoria de novo aqui sobre essa collection, ele vai chegar e vai deletar esse registro aqui. Então, eu não sei se você consegue ver o poder que esse tipo de indexação aqui no MongoDB ele tem, né, até mesmo para a gente ficar poupando armazenamento do nosso banco. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Se eu atualizar aqui de novo, olha, beleza, deletou, né? A gente consegue ter essa ação, cara, isso é um ganho muito bacana. E eu digo que não só no MongoDB, vários outros bancos NoSQL têm essa propriedade. E ela, assim, consegue salvar alguns gigas, né, do nosso banco. Bom, gente, é isso que eu tenho para apresentar aqui no dia de hoje, né? Também aconselho a dar uma olhada nas próximas playlists ou nas playlists já existentes que a gente tem aqui no nosso canal, né, do Programador Llama. Quero agradecer imensamente a oportunidade. Obrigado pela confiança no conteúdo. E, bom, a gente se fala nas próximas e até mais.